Quinto escreveu sobre essas questões envolvendo o Flávio, o boicote, o ego que atrapalha, da turminha da direita. O Datafolha, mais uma vez, não conseguiu entregar o enterro que a parte da mídia e da esquerda tanto desejavam, e parte da direita também. Mesmo nos cenários mais generosos para o petismo, historicamente sensível a certas narrativas, a candidatura de Flávio Bolsonaro permanece de pé, competitiva e sustentada por uma base que não se desfaz com facilidade. Os números revelam um eleitorado conservador resistente a um bombardeio constante. Não há nada de errado com Flávio, especialmente no que se refere aos áudios vazados e as tentativas de transformá-lo em escândalo fatal. O que se viu foi mais um capítulo da velha estratégia de vazar conteúdo seletivo, fora de contexto ou inflado para desgastar o nome. Flávio carrega coerência, experiência no Congresso, fidelidade ao eleitorado de 2018 e a legitimidade de ser o herdeiro natural do legado do Jair. A narrativa de que estaria liquidado é puro wishful thinking, né, transformado em manchete. É só o desejo aí dos maluquinhos. O verdadeiro problema, e realmente esse é o verdadeiro problema, que a gente está enfrentando já há um bom tempo, não está nas pesquisas enviesadas ou no ativismo midiático. Está dentro do campo da direita, a chamada direita permitida. Desde o momento em que Bolsonaro indicou Flávio como nome para 26, esse grupo tem agido de forma ambígua. Falam em união, posam para fotos e vídeos de convergência, mas na prática minam o nome escolhido. Plantam notícias na imprensa, alimentam polêmicas com a de superioridade moral e mobilizam seus mecanismos de rede social para empurrar narrativas de inviabilidade, tudo com o tom de quem está acima do confronto, quando na verdade parecem querer enfraquecer por dentro. Silêncio cúmplice nos ataques, declarações vagas de vamos aguardar as pesquisas e nenhuma transferência real de força. Imagine o que aconteceria se essa mesma direita permitida gastasse o seu tempo, sua influência e seus argumentos para amplificar a tragédia do governo petista atual. E são as tragédias, na verdade, no plural, porque são em diversas áreas diferentes. Não vai existir uma área do governo que não tenha uma tragédia que você pudesse apresentar para as pessoas. A inflação que corroeu o bolso do brasileiro, o desemprego disfarçado, a insegurança nas ruas, o aparelhamento do Estado, o desastre na educação, a dependência crescente, o retrocesso econômico, a parceria com o Supremo para censurar as pessoas. Enfim, se usassem sua viabilidade para martelar diariamente os fracassos de Lula e do PT, em vez de criar atritos internos, o quadro seria outro. É bem provável que nem o Datafolha conseguiria esconder o que as ruas e redes já sinalizam, que o herdeiro de Jair seria de longe o grande favorito para 2026. Mas Flávio não é o escolhido deles. E aí o ego fala mais alto que a estratégia. Eles preferem um candidato aceitável ao sistema do que um nome que representa o antipetismo visceral e a continuidade do que funcionou no passado. O resultado é uma perda de tempo e força para enfrentar um PT que é organizado, muito disciplinado, hierarquizado, com diversas ramificações, com apoio da imprensa, com apoio do Supremo, com apoio de setores da elite, apoio internacional. Flávio não precisa ser perfeito. Nenhum candidato é, nenhum político nunca será. Mas ele é autêntico, conhecido e carrega o DNA da única força política que conseguiu derrotar o sistema. A direita permitida que o boicota, de forma dissimulada, parece cometer propositalmente o erro de achar que vence o PT sem bater de frente, sem respeitar o sentimento real do eleitor conservador. E mais, não é só que Bolsonaro foi a força que conseguiu derrotar o sistema. Os críticos do bolsonarismo, a turma que não quer apoiar o Flávio, antes de Bolsonaro, não conseguia nem eleger vereador. As pessoas que não têm capacidade de fazer um vereador em sua cidade querem a presença da República e ficam botando gosto ruim no candidato de Bolsonaro. Enfim, o povo sofre com os resultados catastróficos do governo Lula. Pesquisas, por mais generosas que sejam, não apagam a realidade do dia a dia do brasileiro. A direita brasileira tem uma grande oportunidade, tornar-se uma força real de alternância de poder. Para isso, precisa urgentemente abandonar o ego disfarçado de esperteza política e focar no que realmente importa, confrontar o PT. Aí tem uma coisa a mais que não sobre esse assunto, mas sobre o Datafolha, que é assim, normalmente o Datafolha sempre erra para favorecer a esquerda, para favorecer o Lula. A gente está normalizando os números do Datafolha como eles fossem, né, os números reais, mas sabe que não é bem assim. Se bem que o Datafolha, assim, você vê outros institutos, a coisa é um pouco diferente. Tá certo que em vários institutos agora o Lula deu uma descolada. Mas ainda assim, gente, os principais indícios, as principais análises, as principais coisas que estão à disposição para quem quiser realmente analisar esse cenário, tudo indica que Flávio segue, assim, favorito para vencer as eleições. Lula possivelmente vai enfrentar meses ainda complicados até a eleição, sofrerá ainda desgastes, não faltam assuntos para a gente comentar sobre o Lula. Tem o caso, por exemplo, do Lulinha, que está aí, está na pista, ainda tem o escândalo do INSS que não acabou, mas resta saber, né? Cadê a turma que diz, não, cada um tem seu papel na campanha, eu não vou ajudar o Flávio, eu vou desgastar o Lula, tá? Que horas começa o desgaste? O Rony, que denunciou o escândalo dos influenciadores do Master, escreve mais ou menos na mesma linha que a turma do Quinto, falando dessa direita.
A eleição desse ano será definida pela rejeição, visto que os dois candidatos favoritos também têm a maior rejeição. Poucos eleitores votarão por amor, mas votarão para que o outro lado não vença. Lula tem um voto de esquerda. E mesmo envolvido em todos os escândalos possíveis, os esquerdistas, mesmo os não lulistas, não ousam fortalecer os escândalos de Lula para não contaminar sua bolha, pois morrem de medo de Flávio e não querem aumentar a rejeição de Lula em suas trincheiras. Por outro lado, Flávio tem um voto da direita majoritariamente e isso é incontestável em números. Os direitistas mais sensatos, que de fato não querem Lula por mais 4 anos, veem nele a única possibilidade real de derrotar o PT. Bom, não são esses direitistas sensatos. Qualquer pessoa sensata sabe que só quem disputa com Lula é o Flávio. Qualquer pessoa com mínimo de realismo, com pé na realidade, sabe que a eleição será entre Flávio e Lula. E acabou. Tá todo mundo falando sobre isso. Você não precisa ser sensato para chegar nessa constatação. Mas a questão é que Flávio, além de enfrentar o PT, que impulsiona com dinheiro público, narrativas contra ele, como comentamos anteontem, que tem a máquina pública, que o ataca de forma insistente, tem de enfrentar uma parte da própria direita, ou aqueles que dizem defender pautas semelhantes. Quando se fala em união da direita, ela não está atrelada diretamente ao nome do Flávio, mas sim a possibilidade real de derrotar o PT, a necessidade que o Brasil tem de sair do buraco que Lula nos enfiou. Aqueles que de fato querem o fora Lula estão com Flávio, pois entendem como o jogo funciona. Entenderam que tem algo maior em jogo do que um nome e que não há tempo em se arriscar em ideias utópicas ou mentir para si mesmo. Se alguém de fato não quer Lula, pense com o cérebro e pare de ouvir os utópicos que, ao invés de buscar alternativa viável, buscam um marido. Flávio é nossa chance de 2026. E é com ele que eu estou. E eu também. Aí eu fui ver uns comentários, né? Eu vi porque esse comentário do Rony passou na minha timeline. Aí ele fala de minha pessoa. Tu vê como são as coisas, né? A direita anti-bolsonarista deu as caras. A senhora Dona Maria. Na verdade será voto útil, mas a turma EAD, impaísta, duguinista, está a afastar pessoas que têm conhecimento e veem mais os problemas gerados futuramente por esse grupo dentro do governo, que a questão dos ministros, eu não entendi muito bem esse final, né? Mas, em tese, estamos afastando pessoas com muito conhecimento, buscam conhecimento. Lembra do ET de Varginha? Busquem conhecimento? ET Bilu, pronto, tá ali. A turma do conhecimento. Os duguinistas estão afastando. Ainda escreve em caixa alta, né? EAD, quimpaísta, duguinista. Você deslegitima a pessoa por não estar localmente no Brasil, mas você não rebate o argumento dela. Aí você coloca um quimpaísta, que eu não sei nem o que seria isso. Depois vem duguinista, que é uma classificação sem pé nem cabeça. Aí o Rony até rebate falando assim, na verdade eu não vi em momento algum Kim ou sua suposta turma aumentando a rejeição de Flávio para a bolha da direita. Eu vi eles defendendo o Flávio. Já a turma que eles criticam estavam pior que o PT, querendo até a substituição do candidato na primeira narrativa. Depois o Rony ainda disse, né? Qualquer um que tem seguidores de direita e passa o dia criticando o Flávio, tipo o Constantino, tá a serviço do Lula, bicho. A eleição será definida pela rejeição. Se suas críticas aumentam a rejeição do único candidato viável, você não está sendo coerente. Só está ajudando o Lula. Então para de conversar mole. Chegando no dia de ontem, as confusõezinhas do Romeu Zeme, do Caiado. Ai, eu quero chegar nessa parte. O Carlos fala assim, ó, a velha imprensa e os permitidos estão mais alinhados a cada dia para tentar queimar Bolsonaro e ajudar Lula. Olhem as manchetes e a falta delas. Muito assunto que deveria estar sendo... Mas não, tem que varrer para debaixo do tapete. Eles acham que a charge do Zap, assim como todo brasileiro, como todo povo brasileiro, são idiotas. O Jair não vem na mesma linha. A direita limpinha continua a atacar o escolhido de Jair Bolsonaro para a disputa presidencial. O único nome com grande chance de vencer o PT é o Flávio. Atitude baixa, cruel, que só demonstra o que eles realmente querem, os votos bolsonaristas. É os bolsonaros, por óbvio, né? Esse papo de união só serviu para inglês ver. Tipo assim, Jairzinho, meu amigo... É uma constatação meio óbvia, que já tem alguns anos e algumas pessoas vêm comentando sobre isso.